Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Que a paz de Jesus seja com todos. Iremos acompanhar a leitura da página através do jovem Gustavo Martins e em seguida a nossa prece inicial. Boa noite, sou o Gustavo Martins, faço parte da Mocidade do Isaac Lima e vou ler a página do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma resta de amor e, em torno, a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu e, enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre, ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você ao caminho? Agradecemos ao jovem Gustavo Martins pela leitura da página. Convido a todos a levar os pensamentos até Deus e a Jesus, dizer assim: Deus Pai de amor, bondade, misericórdia, Jesus, Divino Amado Mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, encarnados e desencarnados, aos amigos, familiares e simpatizantes do Centro Espírita Isaac Lima. Rogamos um amparo para todos os irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Te pedimos, Mestre amado, o auxílio para os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, para os que estão aflitos, desconsolados e desesperançados. Que a Tua paz e o Teu amor possam envolver a cada um. Te rogamos, Mestre amado, pelos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e socorridos. E consola, Mestre amado, e conforta os corações dos entes queridos e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para o nosso planeta. Te rogamos, Mestre amado, a paz no mundo e abençoe a humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema maneira de orar. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. E quem fará será nossa irmã expositora, Márcia Matos. Muita paz a todos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos, nesse instante, estarmos em sintonia com o mais alto, para podermos assim aprofundar o nosso estudo nesta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, item 22, maneiras de orar. Então, para iniciarmos essas reflexões da noite de hoje, eu vou ler o primeiro parágrafo do Evangelho, do capítulo 27. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece.
Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que releis uns aos outros maquinalmente, porque tendes o costume ou porque é um dever que cumpres e que, como dever, vos pesa. Então aqui, os Espíritos nos chamam a atenção que nós devemos, a primeira obrigação que nós devemos ter no nosso início do nosso dia é a oração. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos ainda aqui nesse corpo, nessa experiência de estarmos reencarnando, de estarmos buscando aprimoramento espiritual. Esse é o nosso convite e esse deve ser o nosso primeiro agradecimento à vida que nós temos, que Deus nos concede a todo instante. Então, muitas das vezes a gente fica na dúvida, o que é orar? O que é fazer uma prece? E ele nos chama a atenção porque orar não é simplesmente sair repetindo palavras assim, que a gente ouve e que no fundo do nosso íntimo não quer dizer aquilo que a gente está pensando, que a gente está passando no momento. O ato de orar a Deus, de fazer uma prece, vai muito mais além do que simplesmente repetir palavras, repetir frases. Então, orar no Livro dos Espíritos está lá, agrada a Deus a prece, primeiro ele pergunta, Então os Espíritos respondem, sempre a prece é agradável a Deus, em qualquer instante, não basta ser só de manhã. É importante a gente estar sempre conectado com o Pai Maior, com a espiritualidade amiga, que a todo instante está nos aparando, os nossos mentores espirituais, que todo momento ele está conosco. Então, durante o nosso dia, não é que a gente vai fazer um ritual de ter que orar só pela manhã ou só à noite. A gente pode fazer várias preces durante o nosso dia, preces curtas, mas preces realmente sinceras e que realmente conseguem chegar ao objetivo de chegar até Deus. Porque existe prece que os Espíritos dizem que não passa do nosso teto da nossa casa ou de onde a gente esteja. Ela é tão vazia, tão feita maquinalmente, que não chega a atingir a espiritualidade. Imagine Deus. Então, a gente tem que ver que a prece é um sentimento, Orar é entrar em contato com Deus, é um ato de adoração, orar, adorar, Então, e orar em ação. Orar também, todas as nossas ações, as nossas atitudes durante o nosso dia é um ato de oração. Se eu tenho atos ruins, se eu tenho pensamentos ruins, eu estou contrariando a lei de Deus, aquilo que eu falo em prece, Não estou condizindo com aquilo que eu falo nas minhas preces. Então, eu preciso desse encontro com Deus, desses momentos de estarmos na presença dele, para que possa realmente me abrir. Porque Deus é o Pai, Então, eu invoco a presença. Durante a minha prece, eu invoco, porque eu falo, Deus, meu Pai. Ou eu falo, os bons Espíritos me assistam. Eu estou invocando a Deus, a espiritualidade, para que esteja junto de mim e eu esteja junto dele. Eu tenho que me elevar. A prece faz com que a gente se eleve a Deus, se eleve à espiritualidade amiga, aquela que nos assiste. Então, é um momento de elevação. Eu preciso me elevar até Deus. E aí eu preciso deixar o quê? O meu coração vazio de orgulho, de vaidade, vazio de preconceitos, vazios de pensamentos ruins. Estar realmente em conexão com o Pai. E o caráter geral da prece qual é? Primeiro é louvar, acreditar, saber que Deus é nosso Pai, que Ele está sempre presente junto de nós. E então é a atitude de louvar, saber que tudo que Ele faz na nossa vida é providencial para o nosso crescimento espiritual e moral. Então, essa é a primeira atitude. Por mais que a gente não concorde com o que está sendo
que a gente está vivendo, por mais que a gente ache que não está correto, mas Deus sabe realmente o que o nosso espírito imortal precisa. E então a gente tem que ser grato a Deus, louvar a Deus de saber que Ele faz o melhor por nós. Então, louvar a Deus é acreditar que Ele faz o melhor por nós, né? Louvar também é a gente resignar-se, né? Confiar na providência divina, confiar que tudo tem um propósito, não o nosso propósito, mas um propósito universal. E pedir, porque a prece também a gente pede, né? Geralmente a gente pede mais do que louva e mais do que agradece, né? Então a gente, durante a nossa prece, a gente deve pedir. Mas pedir o quê? Pedir bens materiais, pedir que a gente possa melhorar, a conseguir emprego. Podemos pedir sim, né? Mas não devemos fazer disso um momento só de peditório material. A prece vai muito além, porque tudo aquilo que a gente pede com o coração, o nosso aprimoramento espiritual, moral, a nossa resignação, inspirar nos bons pensamentos, né? A gente deve pedir isso, para que a gente possa ter bons pensamentos, tenhamos sabedoria na maneira de como agir, na maneira de como falar com os outros, de como lidar com os outros, né? Pedir que a gente possa resistir às tentações, né? Então, naquele momento, que tantas coisas que estão nos cercando nos levam aos pensamentos maus, então, que a gente possa pedir para que a gente resista até o nosso pensamento ruim. Adquirir força moral, a gente pode pedir também força moral, vencer as nossas dificuldades, nossos desafios, que são diariamente, nós temos vários desafios, vários obstáculos, então a gente pode pedir para que a gente possa superar isso. E termos a coragem, paciência, bom ânimo, para podermos prosseguir a nossa caminhada aqui na Terra, confiantes que Deus nos ouve e nos assiste. Né? E agradecer, porque Deus, né, Ele, como eu já falei, o agradecimento eu até falei antes, agradecer por tudo, porque a gratidão faz com que a gente possa aceitar que Deus está no leme da nossa vida, Ele consegue fazer o que é melhor para a gente, porque Ele nos vê por inteiro, vê o todo que a gente precisa. E é muito esforço que a gente precisa para conseguir, né, realmente estar nessa conexão com Deus, com o Pai. A oração é um esforço diário que nós devemos fazer, sabe? Porque é difícil a gente parar um instante e elevar o nosso pensamento, porque quando a gente para e a gente começa a querer pensar, querer fazer uma prece, vem vários pensamentos, várias coisas na nossa cabeça que nos desvia. Então esse momento que a gente precisa parar é o repouso. O repouso da gente se entregar a uma conexão maior com o Pai. Esse repouso é muito difícil a gente fazer, mas é um exercício que devemos praticar no nosso dia a dia e a todos os instantes. É lógico que em muitos momentos a gente vai fazer a nossa prece dentro de uma condução, dentro de um shopping, dentro de um hospital, e dizem, pasmem, mas dizem que as melhores orações, as que são mais abertas, a que tem mais conexão com Deus e com a espiritualidade, são as orações feitas nos hospitais, nos momentos de maiores dificuldades que a gente passa. Então, porque a gente se entrega a Deus, é uma entrega, é você colocar-se inteiro ali naquele momento. Muitas das vezes a gente não precisa de muitas palavras, né, de fazer aquela prece já feita, pronta, que nos é entregue, mas essa entrega real de como a gente deve estar em conexão com o Pai.
Porque o Evangelho, ele nos traz neste capítulo, né, vários modelos de orações, como tem outros que são deixados, como Jesus mesmo deixou o Pai Nosso como modelo. Mas esse modelo que ele nos deixa, não é para que a gente faça assim, do jeito que Kardec nos trouxe através dos Espíritos, né, esses modelos de orações. É só para que a gente possa organizar, né, coordenar nossas ideias. Né? Quando Jesus trouxe o Pai Nosso, foi justamente essa orientação que ele nos traz, de podermos a gente coordenar, que o Pai é o Supremo, que está no topo. Né? E aí a gente discorre as nossas necessidades. Né? Então, as orações prontas, as orações já que estão aí, é simplesmente como modelos para a gente se organizar e aprender a ter esse contato maior com o Pai. Né? Mas as orações, elas são muito importantes, porque não adianta eu orar, não adianta eu me conectar com Deus se eu não pratico os ensinamentos que Deus nos convida a todos os instantes a praticarmos. Né? E aí a gente vê que não precisamos também de orações exteriores, de ficar falando em voz alta, né? Fazendo estardalhaço para fazermos as nossas orações. A oração é um contato íntimo, é uma integra íntima. Né? Então, nesse momento, quando a gente tem o exemplo dos publicanos e dos fariseus, né, que eles foram orar e aí o fariseu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou... E o publicano, Senhor, eu aqui estou. Então, qual foi a melhor prece? A que teve mais entrega? Realmente é a do publicano, porque ele se abriu, ele sabe dos seus defeitos. Né? Ele sabe das suas dificuldades, como nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos dos nossos defeitos, dos nossos desafios, nós nos conhecemos. Né? Então, a gente mesmo com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos, eu sou impuro, eu sou pecador para me dirigir a Deus? Não, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu me ponho aos pés, vamos dizer assim, pés entre aspas, né, do Pai, para que a gente possa, Ele nos abençoar, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos levantar da nossa apatia e nos fazer conseguir prosseguir confiança que a gente vai conseguir superar tudo, porque Ele confia em nós. E Ele sabe que dentro de nós há a centelha divina. Então a gente também tem que ter essa certeza. E aí a gente não precisa, tem pessoas que falam assim, eu não preciso fazer oração porque Deus me conhece, Deus sabe de todas as minhas necessidades. Deus nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades até melhores do que nós. Mas quando nós nos propomos a orar a Deus, a gente está reconhecendo que nós temos um Pai justo, amoroso, um Pai que nos ampara, um Pai que a gente pode contar em todos os momentos da nossa vida. Então, é essa entrega, né, é essa gratidão que Deus espera de nós, que a gente reconheça-o, né, como o todo, né, como aquele que nos criou, como aquele que nos faz levantar, caminhar e seguir a caminhada no propósito de evoluirmos até Ele. Né? Então, a gente precisa, né, abrir esse espaço da gente ter esse repouso para podermos se conectar com Deus, embora todas as dificuldades. E eu gosto muito de uma música que tem do Gilberto Gil, e que ela fala justamente assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a minha voz interior. Tá? Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios,
Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Olha a entrega, né? Então eu tenho que me entregar a Deus, esquecer de tudo, fazer daquele momento, parece que é um momento vazio, mas é um momento de entrega. Né? Então, soltar os nós, as gravatas, os receios, esquecer que dia que é, esquecer das minhas coisas, esquecer de tudo. É eu e Deus. Né? Então, esse momento de repouso. Aí ele continua dizendo assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu preciso aceitar a minha dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos, do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Né? Apesar de todo o sofrimento, quando eu falei do hospital, né, é todo um sofrimento, mas você busca em ti a força para buscar Deus. Essa entrega, né, de saber que Ele está conosco. Essa é a entrega que precisa. Né? Eu aceito a dor, Senhor, mas eu estou me entregando a Ti. É como diz lá no Pai Nosso, né? Faça a vontade, a sua vontade. A vontade de quem? A vontade do Pai. Né? Então a gente tem que reconhecer isso. E na terceira estrofe ele diz: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu possa encontrar. Então, muitas das vezes a gente busca e parece que Deus não atende às nossas orações. Por quê? Porque não é aquilo que a gente precisa, né? E aí Ele vai dar o que é melhor para a gente. E a gente tem que ter essa concepção de que Ele está fazendo o que é melhor. Né? Eu tenho que me aventurar, eu tenho que agir, eu tenho que buscar, eu tenho que subir, sair da minha mesmice, sair da minha dor, sair da minha infantilidade e me segurar na potência divina. Né? Então eu preciso caminhar, mesmo com dor, com tristeza, com mágoas, com tudo o que me desvia, que me afasta do caminho de Deus. Eu preciso caminhar para Deus e com Deus. É essa a necessidade que a gente precisa desse contato com o Pai, né? De contato da gente poder estar ali seguro de que Ele nos atende. E não adianta a gente achar que uma prece longa, uma prece que ela seja contida com palavras vazias, que Deus vai nos ouvir. Né? Temos vários tipos de prece, né? A gente costuma brincar, a gente tem as preces palestras, tem os modelos de prece, como eu estava falando do Evangelho, e tem aquelas que a gente segue, né? Que é a prece padrão. Mas será que essa prece padrão atinge o objetivo? Vamos repensar, né? Se a oração é um momento dessa conexão com o alto, nós devemos buscar trazer o que é melhor de nós. No instante que nós estamos envolvidos e perante a Deus, nós estamos nos apresentando a Deus, nos apresentando à espiritualidade maior. Então, se eu faço aquela prece formal, aquela prece rotulada, modulada, ela não está atingindo o objetivo. Ela não está atingindo a meta do qual nós estamos nos propondo. Então, nós temos que deixar-nos aquecer o nosso coração e deixar que o nosso íntimo entre em conexão com Deus. Precisamos reaprender a nossa maneira de orar. Sairmos desse padrão, sairmos desse engessamento que nós estamos vivendo e buscar
realmente fazer a nossa prece com amor, com ato de devoção, de adoração, de agradecimento, porque é isso que nos eleva até Deus. Porque nós precisamos nos elevar. E no momento em que a gente diz, estou aqui, Senhor, para nos reunirmos para mais uma... Será que tem esse sentimento? Ou a gente está falando só maquinalmente? Precisamos rever esses nossos conceitos. Precisamos rever essas nossas formalidades. A gente critica tanto a religião do outro, porque fala alto, porque é as preces repetidas, frases repetidas, e a gente cai no mesmo erro de podermos padronizando, estamos padronizando a oração, padronizando a prece. Então a gente precisa sair desse engessamento e colocar na nossa oração a elevação espiritual da qual a gente está estudando, da qual a gente está tentando colocar em nós. A gente tem que passar para o outro também. Então, vamos rever a nossa maneira de orar, vamos buscar através da nossa oração um sentimento íntimo que nos eleva, que nos aproxima e nos conduz até a espiritualidade maior, para que assim a gente possa podermos receber, não aquilo que a gente merece, mas aquilo que a gente precisa, buscando assim, através dessas orações, a força, a coragem e assim, para que a gente não continue praticando o mesmo erro, mas que a gente tenha coragem de refazer, de reconstruir um novo jeito de fazermos a nossa oração. Sem padrão, mas com amor, com coragem, com bom ânimo e fé sempre. Que Jesus possa amparar a todos nós e que possamos ficar com essas reflexões nesta noite de hoje. Muito obrigado, que Deus nos ampare, que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Márcia Matos pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe na noite de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, nos esforçarmos em colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, sobre o Teu amparo. Agradecemos ao nosso mentor de nossa casa, Isaac Lima, aos benfeitores espirituais e aos amigos espirituais pelo auxílio e amparo. Que possamos passar para o tratamento de passe à distância. Meus irmãos, que todos possam ouvir a música até o final, aqueles que irão fazer o tratamento à distância. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.